Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Começamos mais uma semana e iluminados seremos pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Estamos no capítulo 8, versículos de 18 a 22. Antes desta cena que nós teremos agora no Evangelho, é bom lembrar que a passagem que tinha sido os acontecimentos anteriores era justamente Jesus que tinha curado a sogra de Pedro de uma febre e tinha curado muitas outras pessoas de doenças que padeciam. Então vemos Jesus em ação, vemos Jesus curando pessoas. A partir de agora, então, entramos nesses versículos que estão reservados para a liturgia de hoje. E o que encontramos? Jesus que vê a multidão ao seu redor e manda os discípulos passarem para outra margem do lago. Ou seja, Jesus está na barca e pede para ir para outra margem do lago. Aqui já dá uma nota muito importante que, como costumo dizer sempre, às vezes não são simples notas geográficas de descrição do que está acontecendo simplesmente. É um modo de ser de Jesus que a gente precisa entender, precisa compreender. Jesus sempre vai para outro lado da margem. Interessante, porque a palavra margem dá origem, também é uma palavra na língua portuguesa, a palavra margem tem um adjetivo, o que está na margem é marginal. Não é? Jesus vai sempre em busca dessa marginalidade, daquilo que está do outro lado. Né? A palavra marginal significa o que está à margem, o que está à beira. Interessante como a gente nota, por exemplo, como Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, de um homem que estava caído à beira do caminho. Há uma sensibilidade da parte de Jesus por aquelas coisas e realidades que ficam marginais, que ficam à beira e que às vezes o nosso olhar não é atento. Jesus, no seu trabalho missionário, ele não apenas ficou no centro, ele procurou ir para outras margens, ir para a marginalidade, ir para aqueles pontos, lugares, pessoas que muitas vezes estavam escondidos. Olha, e quem toma uma decisão de caminhar por meio da marginalidade, por meio daquilo que nesse mundo é desprezado, é pequeno, sabe que provoca. Jesus tinha consciência do que o seu estilo, o seu modo de ser era provocativo e provocatório. Então, tem pessoas que certamente querem seguir Jesus, se animam com o modo de ser de Jesus, mas esse modo de ser de Jesus não é um modo simples de ser, não é um modo fácil de ser. Jesus seguramente se alegra se pessoas se dispõem a viver o seu estilo, o seu modo de vida, o seu jeito de ser. Ele, porém, alerta a quem sente esse desejo no seu coração para que esteja atento, porque o caminho seguramente não é fácil. Ora, acontece que enquanto Jesus manda passar para o outro lado da margem, então um mestre da lei depois se aproxima de Jesus e diz para Jesus: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava falando com o mestre da lei. Essa deixa que Jesus dá para ele diz tudo. Não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Não tem onde, melhor dizendo. Aqui não encontramos nessa versão desse modo. Não tem onde reclinar a cabeça. Certamente, no coração daquele mestre da lei, ecoou a palavra que tinha narrada o livro do Gênesis, quando fala de Jacó, que em Betel reclinou a sua cabeça quando estava fugindo do seu irmão Esaú. Ele apoia a sua cabeça em uma pedra
e dorme naquele lugar e tem aquele sonho de que ali daquele lugar saía uma escada em que os anjos de Deus subiam e desciam, o famoso sonho de Jacó. Então ele está dizendo que ele, Jesus, é um caminhante, ele também, como Jacó, é um peregrino. Jacó estava saindo, fugido do seu irmão. Jesus também tem perigos que envolvem a sua vida, como teve Jacó perigos que envolviam a sua. Jacó, porém, tinha aquele consolo de ter encontrado uma pedra onde reclinar a sua cabeça. Ele, Jesus, nem mesmo isso tinha. Ou seja, se sentia na posição de quem, não de quem era abandonado, porque ele já alerta. Não é que as raposas têm tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, e Jesus já tinha dito no famoso Sermão da Montanha que é o Pai do céu quem sustenta as aves do céu, quem provê para as aves do céu. Não lhe falta essa certeza de que há uma providência que conduz a sua vida, porque, aliás, no sonho de Jacó, esse fato de sentir que havia essa ligação entre céu e terra naquele sonho seu desses anjos que subiam e desciam, ou seja, ele está fazendo um caminho, mas sabe que não está abandonado, que os céus estão a seu favor, que ele conta com esse apoio. Mas do ponto de vista humano, é preciso saber que Jesus, não tendo uma pedra onde reclinar a cabeça, sendo a pedra uma coisa de muito fixo, que você encontra em algum lugar determinado, então para Jesus não existe sequer esse lugar determinado onde ele possa parar. Ele está continuamente nesse movimento, ele está continuamente na estrada. Um outro dos discípulos disse a Jesus, esse já era um discípulo, era um seguidor de Jesus, estava ali ouvindo também suas palavras. Ele disse, Senhor, permite que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Uma palavra intrigante essa de Jesus. Nós bem sabemos, nós os cristãos conhecemos as 14 obras de misericórdia, 7 obras de misericórdia espirituais, 7 obras de misericórdia corporais, que significa o cuidado que a gente tem em relação também ao nosso próximo, ao nosso irmão, e que são obras que nós realizamos e que redundam num bem espiritual para cada uma de nós. E nós sabemos que entre essas obras de misericórdia está física, material, sepultar os defuntos, e aquela outra espiritual que é orar pelos defuntos. Ora, o povo de Israel já conservava essas obras de misericórdia. Há inclusive todo um livro bíblico, que é o livro de Tobias, que no capítulo 1, versículo 20, narra a situação de Tobias, que vendo ele estava exilado em Nínive, na Síria, com o povo de Israel, e vendo como muitos do seu povo, os que eram mortos, ele saía escondido para dar sepultura ao corpo desses seus irmãos, dessas suas irmãs, e ele foi denunciado por conta disso. Então a gente sabe que sepultar qualquer pessoa é uma obra de misericórdia, é uma obra de amor pelo próximo. Como é que Jesus aqui agora, inclusive pede a esse que se quer o seu pai, ele sepulte, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Muitos interpretam que o que está em jogo aqui não é que essa pessoa que está dizendo isso a Jesus tenha o seu pai defunto ali diante dos olhos na sala, esperando para ser sepultado. Não. Se tratam de certos rituais. Não é? A gente hoje, por exemplo, na nossa cultura, conhecemos, por exemplo, a missa do 7º dia. Então a pessoa é sepultada e depois de 7 dias há aquela missa em que toda a comunidade se reúne, celebra, recorda a memória do falecido, ou a missa do 30º dia.
antigamente o que era que acontecia? As pessoas também faziam o chamado luto fechado, não é? Que por um ano não usava roupas coloridas, né? Se vestia com uma cor escura e dava a entender a todos que estava vivendo esse estado de luto. Não participava de festas, se recolhia ao máximo possível para viver esta dor da separação de alguém que tinha morrido. E em muitas culturas existem formas diversas de viver esse momento. Entre os hebreus, nesse tempo de Jesus, havia um rito chamado do oscilegium, seria o recolher dos ossos. Se sepultava as pessoas e por um ano se esperava, quando completava um ano do sepultamento, se ia recolher os ossos da pessoa defunta para colocar num sarcófago, numa caixa do túmulo da família. Então, certamente o que está por trás aqui é esse ritual de esperar até completar um ano do luto em que se recolhia esses ossos da pessoa querida para continuar a vida. Então, o que Jesus está dizendo aqui talvez seja uma palavra que se refira a esse rito do oscilegium, do recolher os ossos da pessoa defunta, que tomaria ainda um ano de espera. Ou seja, em outras palavras, essa pessoa está colocando para mais tarde o seguir a Jesus. Antepõe a Jesus certas tradições, certos ritos da sua cultura, da sua vida, e depois então ele pensaria no seguir Jesus. Jesus que não tem uma pedra onde reclinar a cabeça, pede de cada uma e de cada um de nós esse ser pronto, esse ser imediato no acolher a sua palavra, nessa certeza de que o Pai do céu vê e prevê tudo por cada uma e por cada um de nós. Que no início dessa semana possamos sentir sempre mais vizinho a nós esse carinho de Deus, que cuida das aves do céu, que cuida das raposas, providenciando para ela uma toca, e que a nós, seus filhos e filhas, pede essa disponibilidade, a ponto de não ter uma pedra onde reclinar a cabeça, mas sabendo que tem uma mão do Pai que nos protege e nos acompanha. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã.